Suponha que você está jogando tênis, está lá jogando há um tempo, já 1 hora, 2 horas, e aí depois de um certo tempo jogando, você percebe um padrão. Você percebe que 90% das bolas que ele manda de volta caem no seu campo esquerdo, e só 10% delas caem no seu campo direito. Bom, agora eu queria fazer duas análises bem simples sobre dois aspectos desse cenário. Bom, o primeiro deles é muito óbvio. É que, já que 90% das bolas que voltam do seu adversário caem no campo esquerdo, em 90% das vezes você vai dar raquetadas do lado esquerdo, né? Isso é óbvio. E uma outra análise sobre outro aspecto, que essa já parece meio absurda. O fato de vir 9 vezes mais bolas do lado esquerdo, isso quer dizer que você vai dar raquetadas 9 vezes mais forte do que do lado direito? Ou seja, a intensidade com que você vai bater nas bolas aqui do lado esquerdo é 9 vezes maior do que do lado direito? Bom, e para concluir esse início do meu vídeo sobre esses dois aspectos que eu disse. No primeiro aspecto, a gente percebe uma desigualdade na ação que você vai tomar, né? Afinal de contas, você vai agir 9 vezes mais do lado esquerdo do que do lado direito. Existe essa desigualdade. Mas sobre o outro aspecto, que é a intensidade da sua raquetada, não vai haver desigualdade nesse caso, porque não faz muito sentido, né? É só porque vem 9 vezes mais bola do lado esquerdo, você vai dar raquetadas 9 vezes mais forte do lado esquerdo, ou que seja 2 vezes mais forte? Isso não faz muito sentido, né? Concorda? Há muito tempo que eu vinha querendo fazer uma analogia desse tipo, apesar de que eu sei que ela vai ser polêmica, eu sei que talvez eu vou ser mal compreendido, mas a ideia é essa. O papo que eu queria levantar é sobre a defesa que se deve tratar uma minoria de forma desigual aos outros. A célebre frase que as pessoas gostam de interpretar da Constituição, que é: nós devemos tratar os desiguais na proporção de suas desigualdades. É uma frase muito bonita e é uma frase que é correta, ela tem o seu aspecto de correteza. O problema é que as pessoas abusam dessa frase para apoiar qualquer coisa que se faça em prol das minorias. Bom, antes de falar, né, de jogar a minha analogia para o contexto da nossa sociedade, eu queria deixar claro que o fato lá de você estar jogando e você defender muito mais bola do lado esquerdo que direito, né, apesar de que você vai dar a mesma intensidade nas raquetadas, suponho que você dá a mesma intensidade para todas as raquetadas, ainda assim vai ficar óbvio naquele jogo para você e para quem mais for observador que você vai dar muito mais raquetada do lado esquerdo do que direito. Isso vai ficar óbvio, isso vai ficar evidente. E talvez por isso, né, por você já ter percebido esse padrão, você vai ficar mais esperto com o lado esquerdo mesmo. Talvez você vai até ficar um pouco para o lado esquerdo do campo, porque aí você vai conseguir defender muito melhor, né? Mas lembre-se, a intensidade da raquetada, pelo menos se eu estivesse jogando, não ia ser diferente só porque a bola veio na esquerda. É lógico que a intensidade pode variar, mas não é porque ela veio pela esquerda ou pela direita. E sim uma estratégia de jogo, né? A variação da intensidade não vai ter a ver com o lado que ela vem. No fundo, o que eu estou falando aqui é sobre a criminalização de atos contra minorias, né? E contra minorias a gente pode citar as mais famosas que estão na nossa sociedade, que é a mulher, o gay e o negro. Por incrível que pareça, no caso da mulher, é o único caso atualmente onde a gente tem uma lei em que o judiciário dá raquetadas mais fortes para defender a mulher do que para defender o homem, né? Ou seja, se um homem cometer um ato de violência contra a mulher tem a Lei Maria da Penha, que é uma raquetada mais forte, ele vai ter uma pena maior porque ele é homem e batendo uma mulher. Agora, se uma mulher bater num homem, ele vai ter, pelo judiciário, uma pena menor, pelo menos teoricamente, né? Porque ultimamente eles têm aplicado a Maria da Penha, inclusive nos casos de mulher contra homem, o que é uma prova aí de que a Lei Maria da Penha é um pouco tortuosa. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, né? Eu não estou falando que o número de homens que atacam mulheres é igual ao número de mulheres que atacam homens. Eu vou dar um crédito nessa parte do discurso, que é senso comum, que todo mundo diz que é assim, e eu vou supor que 90% dos casos de violência acontecem do homem contra a mulher. E só 10% acontecem da mulher para homem. Perceba que eu estou sendo bem conservador na minha análise. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o importante na hora de julgar esses casos é que qualquer um dos dois casos, seja homem contra mulher ou mulher contra homem, qualquer um dos dois casos é deplorável, é horrível, os dois têm que ser punidos igualmente. Essa punição, para mim, corresponde à intensidade da raquetada no meu jogo. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que eu estou defendendo menos a mulher. Perceba, 90% dos casos que vão ser julgados
vão ser de homens contra mulher. Ainda assim está evidente que a mulher é mais fraca, vamos dizer assim. Então eu não estou tentando tirar a atenção que as mulheres têm. Porque o importante aqui é você ficar atento para o lado esquerdo do seu campo. Né? Falar assim, olha, realmente se as mulheres são mais violentadas, nós precisamos ficar mais de olho nesse lado. Ou seja, eu apoio a Lei Maria da Penha? Apoio. O que eu não apoio é a parte lá na lei que fala que se um homem bater na mulher ou violentar a mulher, ele vai receber uma pena maior do que se fosse o contrário. É a parte da pena que eu não concordo. É a intensidade da pena que eu não concordo. Você pode até ficar olhando mais para cá, né? Se você perceber que acontece mais casos desse lado de cá, ok, qual é o problema de ficar mais atento para cá? Não vejo nenhum problema. Eu vejo problema é quando a pena para esse lado é maior do que para esse lado. Ah, o caso de mulheres batendo em homem acontece 9 vezes menos do que o caso de mulher, mas acontecem. E você vai dar uma pena menor para essa mulher que capou o marido? Não, continua sendo deplorável. Né? É igualmente deplorável. Então, sob o aspecto de pena, para mim não tem que tratar desigualmente. A pena tem que ser igual em qualquer caso. Ah, então você não acha que tem que tratar as minorias na proporção das suas desigualdades? Sim, eu acho. A gente já vai tratar assim. Se a Lei Maria da Penha existir, a gente já está dizendo que, olha, precisamos olhar mais para a mulher. Isso é a desigualdade que a gente está tratando. A lei pode existir, que nem, por exemplo, a lei do racismo. Eu sou a favor da lei do racismo? Sou. Mas você já leu a lei do racismo para ver o que ela fala? Ela não dá uma pena maior para o branco que xinga ou que tem preconceito com o negro. Ela dá uma pena para quem praticar o preconceito. Então, se acontecesse, isso não acontece, mas se acontecesse de um negro tiver preconceito com o branco, ele também vai ser punido igualmente. Então, a lei do racismo, ela está perfeita mesmo. Ela é uma lei que ela trata todos iguais, mas ela foi feita para a gente ter uma atenção para os negros. A lei do racismo é para os negros, mas ela foi escrita muito bem feita. Eu sei que com esse meu vídeo também, muita gente vai... A primeira coisa que as pessoas vão falar assim, ah, Diego, mas essa analogia não tem nada a ver. Nossa, é um contexto totalmente diferente. Que hoje está na moda, né? Quando você faz uma analogia hoje, a primeira coisa que a pessoa que não gostou da sua analogia faz é, ah, não, mas essa analogia não vale. Mas a pessoa não fala por que ela não vale, ela só fala que não vale. Mas se você acha que a analogia não vale, você tem que explicar por que ela não vale. Eu sei de um ponto que é contra essa minha analogia, que é um ponto relevante mesmo. Que eu sei que muita gente pode falar assim, ah, Diego, mas essa analogia vale mais ou menos. É porque o fato de a gente aumentar a pena para os casos de violência do homem contra a mulher, é que a gente fazendo isso, a gente vai diminuir os casos de violência do homem contra a mulher. Primeiro que eu não concordo, eu não acho que isso vai acontecer, mas é achismo mesmo, não tenho dados. Mas, como eu estou no achismo, eu vou dar um crédito para esse argumento e vamos supor que ele é verdade, né? Vamos supor que se você, por exemplo, dobrar a pena, eu estou chutando os números aqui, tá? Eu não sei se é 10 anos, 5 anos, 2 anos, deve ser muito menos, né? Mas supondo que é 10 anos, né? Supondo que o cara bateu na mulher, ele pode receber 10 anos de prisão. Aí a gente foi lá e fez a Maria da Penha, e a Maria da Penha, para o caso de um homem batendo na mulher, aumenta a pena para 20 anos, e vamos supor que por causa disso, o número de violência de homens contra mulheres diminua. Vamos supor que a gente perceba isso na sociedade e a gente consiga dizer que foi pela relação direta, né? A pena aumentou, o número de crimes diminuiu. Mas, veja bem, eu sei que no caso de mulheres contra homens acontece 9 vezes menos do que homens contra mulheres. Mas e daí? É nosso objetivo, né? Diminuir a violência como um todo. Por que a gente vai fazer essa ação só para o caso das mulheres? Se você aplicar essa ação de aumentar a pena para o caso de mulheres contra homens, vai diminuir também? Por que não fazer? Você vai diminuir os dois casos, né? Põe que de 90 casos aqui cai para 45 casos por mês, sei lá, estou chutando os números. Aqui, dos 10 casos, vai cair para 5. Por que você não vai fazer isso, então? Então, esse argumento, ele não serve para falar que você deve aumentar a pena só no caso das mulheres. Ele serve para mostrar que seria efetivo para diminuir a violência. Mas, se ele serve para isso, então a gente deveria aplicar para os dois lados, apesar de em um dos lados ele acontecer mais vezes. E aí, o que você acha? Eu espero que eu não seja 90% incompreendido. E, quando você estiver jogando tênis, não se esqueça. Se você aplicar uma intensidade da raquetada 9 vezes mais forte do lado esquerdo do que do lado direito, muito provavelmente a sua bola vai para fora.